Graça e Olá, paz. povo de Deus. Amados, eu estou tirando hoje um momento para fazer algumas gravações, falar algumas coisas da parte de Deus para abençoar a vida de muitas pessoas aqui no canal e pessoas que estão também vindo a conhecer o meu ministério agora pelas igrejas por onde eu passo. Seja muito bem-vindo, amém? Que Deus te abençoe. Meu nome é Fabiano. Queridos, eu estava fazendo um vídeo agora há pouco falando sobre uma entidade maligna e comecei a declarar para essas pessoas que elas seriam libertas. Falei sobre as hierarquias angelicais que quase não são citadas. Então veja, a Bíblia vai nos dizer em Efésios capítulo 6 assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas, repito, contra as astutas ciladas do inimigo. E ele continua dizendo, do diabo: porque não temos que lutar contra carne, sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Veja, você já sabe que a nossa luta não é contra a carne, nem é contra o sangue. Você já sabe que nós temos que batalhar espiritualmente. E é importante que você saiba disso, muito importante. Mas como é que você consegue vencer esses espíritos malignos? Você só vai conseguir vencer esses espíritos malignos se você tiver uma vida de oração. Mas é oração mesmo, irmãos. Não pode ser uma brincadeirinha de bilu-bilu, sabe? Senhor, tu sabe todas as coisas, bocejando. Querido, veja bem, se você era um libertador, diácono, e daí para cima, um presbítero, um evangelista, um pastor, o pastor sabe disso. Mas se você está começando a caminhar agora essa seara e quer ver na sua vida desenvolvido o poder de Deus, quer fazer a obra, quer abençoar pessoas, libertar pessoas, entenda que a sua vida espiritual ela tem que ser muito forte. A Bíblia vai nos dizer em um determinado momento da vida de Jesus, em que Jesus chama três, Pedro, Tiago e João, para estarem mais próximos dele. E esses três estão ali para fazer companhia ao Senhor. E o Senhor diz: deixe-me, fiquem aqui porque eu vou ali orar. Jesus sempre ia orar. Mas naquele momento de oração ele disse: eu quero orar apartado, porque o que está vindo contra a minha vida é muito forte. E eu preciso clamar ao meu Pai. Eu preciso receber forças ao meu Pai. E que, se for possível, que ele passe de mim esse cálice, mas contudo, que seja feita a vontade do Senhor na nossa vida. Ora, isso nos ensina uma coisa: Deus também coloca a mim e a você em diversas situações para aprendizado. Me vem ao coração agora, da vez quando eu comecei a batalhar uma guerra, mas eu só fui entender que estava numa guerra depois de um certo tempo, quando eu comecei a lidar com bruxos de alta magia. Quando vem alguma coisa que foi apresentado, oferecido na esquina, uma coisinha que foi oferecida na cachoeira, arriado lá, dentro de um prato marrom, né? Alguma coisa foi oferecida, uma energia de alguém foi pedido por esse demônio para que ele receba a autorização primeiro da pessoa e receba a força da pessoa para poder atacar uma outra vida. Veja, quando é uma situação como essa, nós fazemos uma oração, se estivermos na comunhão, se estivermos firmes com Deus, se estivermos com toda a armadura, e esse mal cai por terra. Por quê? Porque Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus aí agora. Então, como Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, a nossa obrigação, veja, os anjos fazem a deles. Eles sabem que eles precisam obedecer, cumprir a missão que foi colocada sobre a vida deles. E nós temos que fazer a mesma coisa. Nós não vamos fazer vergonha diante dos anjos. Alô? Tem pessoas que fazem vergonha diante dos anjos. Não oram, não jejuam, não consagram, e os anjos ficam ali. Essa bênção que o Senhor mandou cuidar, vou te dizer. Eu estou aqui guerreando por ele,
fazendo grandes coisas, curando ele, protegendo ele, livrando ele no moto Uber direto, direto, muito livramento, de bala perdida, de acidente, eu estou livrando, porque eu estou indo à frente, mas ele não faz nada, ele nem mesmo ora para que eu possa ser, sabe, receba ordens do Senhor, comandos do Senhor. Os anjos anelam para que você ore, para que você busque, os anjos anelam para que isso aconteça. Os anjos anelam para que as nossas orações sejam feitas, para que eles possam atuar com mais força. Irmão, não entendi agora. Deixa eu te contar uma coisinha. Talvez o que eu vou dizer agora é novidade para algumas pessoas. Os anjos de Deus, em alguns horários específicos do dia, eles travam uma batalha. E essa batalha contra demônios. Essas batalhas têm um horário definido, tem um lugar definido. Vou repetir. Os anjos lutam em um determinado momento do dia, seja noite ou seja de sol, como alguém fala. Você precisa entender isso que eu vou falar, preste atenção. Geralmente é 3 da manhã, 2h30, 11h45, depende. Às vezes um anjo do Senhor, eu já passei por muitas experiências desse tipo. E geralmente, quando eu tenho alguma coisa em específico para poder conquistar, ganhar ou retomar para a minha vida, os anjos de Deus batalham contra os demônios. Para você entender como funciona, imagine uma quadra de futebol de salão. Os anjos ficam de um lado e os demônios do outro. Pessoas que são arrebatadas em espírito, estes podem também batalhar junto com os anjos. Quando eles saem do corpo, quando eles são levados em espírito pelos anjos, eles podem também batalhar. Eu estava esses dias ouvindo uma pessoa falar que está agora num ministério, que o ministério lá é assim, que lá tem batalha, que lá tem armamento. Veja, isso não é surpresa para ninguém não é novidade não. Eu estou navegando nessa esfera já tem 8 anos, meus amados. 8 anos. E eu, para poder postar o primeiro vídeo sobre arrebatamento do meu filho, que está aqui no canal, eu levei foi tempo jejuando, porque eu sabia o peso da responsabilidade, o quanto de problema, de guerra eu atrairia, por trazer revelação, por trazer a comunicação para a terra, de que o Senhor está voltando. Então, os anjos ficam de um lado, os demônios do outro. Lá atrás, é como se fosse um goleiro, entenda, por isso que eu estou dando essa analogia. Lá atrás existe um objeto, e lá atrás desse objeto que os anjos querem ir buscar, tem um demônio bem de frente, forte, que não quer largar, não quer perder aquilo ali. Pode ser a libertação do seu filho, pode ser a libertação das drogas do seu pai, pode ser a salvação da sua mãe, pode ser uma cura, pode ser... Tudo isso está daquele lado lá. E que os anjos então estão trabalhando a seu favor, guerreando a nosso favor. Então essa guerra acontece. Quando os anjos conseguem então capturar aquilo que é nosso, a guerra acaba. E eles sobem, a coisa mais linda. E eles sobem adorando o nome do Senhor e citando algumas frases específicas que é de arrepiar. Então, queridos, veja, mais uma vez eu quero falar sobre vida espiritual. Eu dei esse detalhe para chamar a sua atenção. Existe um demônio chamado 7 escamas. Você deve ter caído aqui por causa do que eu coloquei no tema ou na capa, não sei como vou fazer ainda. Mas existe um espírito maligno na hierarquia dos demônios que atua aqui na parte de baixo. Ele vem para acabar com a visão espiritual do crente, para diminuir a visão espiritual da serva de Deus. Esse demônio chama-se 7 escamas. Esse espírito, ele vem com as suas escamas e começa a tapar a visão. Você lembra quando Paulo recebeu a incumbência, ou melhor, quando
Deus falou com o seu filho e disse assim: sai agora de onde você está e vá até um homem chamado Saulo. Ele está jejuando há 3 dias e ele não está enxergando nada. Eu quero que você vá até ele, imponha as mãos sobre ele e não tenha medo, porque agora ele se converteu. Então um homem vai até ele, impõe as mãos sobre ele e a Bíblia diz, o que a Bíblia diz é a verdade, você tem que prestar atenção. A Bíblia diz que caem escamas dos olhos do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que escamas, ou seja, esse demônio cega, ele fecha. Então, pessoas que geralmente estão debaixo dessa atuação são pessoas que têm às vezes uma visão espiritual aguçada, mas de repente essa pessoa vai perdendo essa visão espiritual. Essa visão espiritual vai sendo fechada cada vez mais. Pessoas que entregavam muitas profecias, de repente começam a ter poucas manifestações. Profetas de Deus, que recebem muitas revelações, que recebem muitos avivamentos, muitos pão para os filhos. Pessoas que recebem para libertar, para abençoar pessoas, começam a receber quase nada. Perdem as visões. Por quê? Porque esse espírito, chamado 7 escamas, muitas das vezes está atuando na vida da pessoa. Esse demônio, ele provoca cobiça, ele causa inveja, cobiça, inveja e traz a falta de visão espiritual. Eu quero profetizar sobre a vida de homens e mulheres de Deus que estão assistindo agora, que na tua vida esse espírito vai cair por terra agora. Eu quero profetizar na sua vida que o avivamento que você está pedindo a Deus está chegando na sua vida agora. Eu quero pedir a Deus que a libertação que você tem clamado pela tua mente, que você está numa batalha muito grande, tentando se reconectar com Deus, o Senhor está me falando aqui agora. Fala para ele, fala para ela, diga às pessoas do canal agora, que há muitos que estão tentando se reconectar na videira e que estão com grande dificuldade para largar aquilo que já se acostumaram no mundo. Diga para eles que eu estou enviando os meus guerreiros agora para causar um rompimento com as forças da carne, com as forças do ego e com as forças malignas. Se eu fosse você, agarrava essa palavra e começava a caminhar como cabeça e não como cauda. O que é caminhar como cabeça? As setas vêm contra você e você declara o que a Bíblia diz. Pelas chagas de Cristo, eu já estou curado. As setas vêm dizendo que você não vai conseguir, então você declara que essa dúvida já caiu por terra. Então você estará utilizando o escudo do armamento de Efésios 6. É assim que Deus quer que você caminhe. Então nesse momento, você não precisa levantar braços com o escudo, porque o que está sendo liberado para a tua vida é simplesmente a palavra do Todo-Poderoso. A palavra de Deus, ela instrui, capacita, ela equipa, ela alimenta, ela forja, ela liberta. A palavra de Deus é o nosso alimento. E quando a palavra de Deus sai, meu amigo, sai de baixo. Porque uma vez que a palavra é liberada, diz o profeta Isaías que ela nunca mais retornará vazia. Receba essa libertação na sua vida agora. Esse demônio está caindo por terra agora, através dessa pregação. E eu não vou orar não, porque o Senhor já me disse que é simplesmente pela palavra. Fique na paz e receba essa libertação. No nome de Jesus. Até a próxima. Graça e paz. Shalom Adonai.